Bom dia a todos, graça e paz. Um abraço para você e sua família. João capítulo 13 inaugura os últimos ensinamentos de Jesus, a última semana de Jesus na terra, enquanto carne e osso, antes da sua crucificação, e os seus últimos ensinamentos, os últimos acontecimentos. Este relato de 13 a 17 mostra Jesus na sua última ceia, em sua última conversa particular com os discípulos. Mas João parece que quer preparar o ambiente antes de trazer o relato dos acontecimentos daquela última ceia. E ele diz os versos 1 a 3 assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, e aí ele continua o relato que Jesus se levantou, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Mas deixa eu pensar um pouquinho com você nesta preparação, antes mesmo dos eventos ali daquela ceia. João traz alguns ensinamentos interessantes com respeito a Jesus. Ele começa informando que era a festa da Páscoa, ou seja, era a celebração da libertação do povo do Egito, era a celebração do fim da escravidão, era o momento oportuno que no ápice desta celebração um cordeiro puro e inocente deveria ser sacrificado para representar o perdão dos pecados do povo de Israel. Assim, Jesus sabia perfeitamente o que estava para acontecer, como o texto coloca. E João relata de maneira clara, para deixar com toda ênfase, que era a festa da Páscoa. Ou seja, Jesus tinha consciência não apenas do que significava aquela celebração, como tinha consciência do que estava para acontecer com ele. Ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava pronto para o seu sacrifício. A segunda coisa que o texto coloca é que Judas havia sido tomado por Satanás. O versículo seguinte, verso 2, diz que Judas havia sido tomado por Satanás. Os demais evangelhos relatam que o diabo havia tomado o coração de Judas, havia entrado no coração dele. E não vemos aqui, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nenhuma cara desfigurada, nenhuma voz alterada, nenhum ânimo, ninguém distorcendo ou gritando, rangendo no chão, apenas uma pessoa que estava sendo usada por Satanás, totalmente tomada por Satanás, para cumprir o seu propósito maligno que havia sido designado desde a fundação do mundo. A certeza que nós temos, além de que Jesus sabia de tudo isso, é que a vontade de Deus precisava ser cumprida e Judas, o traidor, precisava entregar a Jesus para que se cumprisse de fato o que havia sido determinado. Portanto, essa era um outro fator importante para ser destacado aqui no momento. É lógico que naquela reunião, no começo daquela reunião, ninguém tinha este conhecimento, a ponto de questionarem, será que sou eu? Será que sou eu? Quando Jesus aponta o traidor. Mas, depois de todos os eventos ocorridos e João relatar a sua história a respeito de Jesus, ele diz, o diabo já havia tomado o coração de Judas com toda certeza. Outra coisa que o texto destaca, e é muito interessante, é que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Ou seja, ele havia se dedicado, ele havia entregue sua vida de forma perfeita e completa a todos os seus discípulos, inclusive Judas Iscariotes, que estava ali, a quem ele lavou os pés, a quem ele distribuiu o bocado da ceia para que pudesse participar. Embora ele não tivesse participado, ele saiu para fazer o que tinha que fazer. Portanto, Jesus amou seus discípulos. A ideia é, ele cumpriu o seu propósito na vida dele, se dedicou ao máximo amando os seus discípulos. E o ápice deste amor vai ser demonstrado no sacrifício. E a última coisa que diz o texto aqui nessa preparação toda é que a morte de Jesus não era o fim. Jesus disse isso claramente. Eu estou entregando a minha vida, mas eu estou voltando para o Pai. Ou seja, eu não vou permanecer na morte, eu continuarei vivo por toda a eternidade. E de fato, ele ressuscita dos mortos, como ele havia mesmo predito, um pouco antes em João capítulo 12. Ele diz, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. A certeza de que a morte não o venceria. Portanto, são alguns preparativos
para aquela Páscoa especial, a última Páscoa de Jesus na Terra e a mais importante Páscoa da história do cristianismo, sem dúvida nenhuma. Portanto, aprendamos, cresçamos com o relacionamento com Jesus, os seus ensinamentos expostos aqui no Evangelho de João. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor, por lição tão preciosa. Obrigado por Jesus ter se entregue por nós, ter se dedicado a nós. Obrigado por isso, Pai. Que Jesus faça todo sentido na nossa vida e seja o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Abençoa o nosso dia, guardando-nos e livrando-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga. Também no Instagram, ipb.utinga. Deus te abençoe.